Agora, a gente vai falar sobre o processo de forjamento em si. O processo de forjamento, ele vai ser dividido aqui em duas etapas, né? A gente vai falar porque os processos em si são diferentes. Né? Tem o processo de forjamento em matriz aberta, como a primeira imagem ilustra, e o processo de forjamento em matriz fechada. E agora a gente vai adentrar um pouquinho melhor, primeiramente, no forjamento em matriz aberta. Nesse procedimento, né, de forjamento em matriz aberta, os materiais eles são conformados em formatos mais simples ou em matrizes planas, né? Lembra que na maioria dos casos elas não se tocam, né? A gente consegue ver no GIF mais ou menos o que acontece. Basicamente, ele coloca ali um aço, que geralmente é aço, está realmente muito quente e vem, né, como se fosse duas matrizes que vão bater mesmo nesse aço para dar o formato dele. Quando esse forjamento, né, em matriz aberta, ele é realizado em matrizes planas, o material ele vai ser deformado em duas metades idênticas de matriz, que serão depois responsáveis que vão dar todo o formato final dessa peça. Não é à toa que esse tipo de processo ele é recomendado na fabricação de peças grandes, né? Mas com formatos mais simples, ou seja, ele vai ser indicado mais para peças grandes de formatos mais simples. Como vai ser o caso aí de alguns exemplos que eu trouxe, como ganchos, eixos de turbina, de navios, alavancas, correntes, âncoras, e até mesmo algumas ferramentas que se utiliza na indústria agrícola. Além disso, as peças em pequenos números, né, ou seja, pouca quantidade, que depois elas vão ter que ser submetidas a processos um pouco diferentes, mais minuciosos de forjamento, mais completos e tudo mais, elas costumam passar inicialmente por esse mesmo processo de matriz aberta. Nesse procedimento, ele vai ser conformado realmente entre duas matrizes do tipo plana, né? Ou seja, a gente, não é que ela é lisa, né? Mas o formato dela vai ser algo plano. Eu vou mostrar mais ou menos na próxima ilustração, tá vendo? Que vai dar, pode ir como se tivesse um buraquinho ali em forma do desenho em cima e embaixo que vai pressionar o material e assim dar o seu formato. Isso é diferente do forjamento e matriz fechada, que a gente vai falar posteriormente, que é exatamente porque nesse segundo tipo, as peças elas vão ser obtidas em processos de alta pressão e com cavidades menores, que daqui a pouco vai ser explicado melhor. Aqui eu trouxe um videozinho do YouTube só para explicar o que seria essa questão de amassar o material. É realmente ilustrativo. Vou dar play para a gente ir olhando enquanto eu falo. É um vídeo ilustrativo, rapidinho de 2 segundos, só para mostrar que ele realmente vai amassar, sabe? Você colocou algo ali super quente e vai ter a sua matriz superior e inferior que vão amassar, pressionar esse material até ele dar o formato. Os materiais que a gente mais utiliza nesse tipo de processo de forjamento são os aços. E os aços aí, inúmeros aços, né? Aço liga, aço comum, aço para beneficiamento, cimentação, aço estrutural, aço do tipo inoxidável e aço para ferramentas e assim por diante. Assim, ele tem essa versatilidade de material muito grande. Outros materiais que também passam por esse processo de forjamento de matriz aberta são as ligas de alumínio, de magnésio, de cobre. Quando a gente fala de cobre, também está incluindo os latões, de titânio e até mesmo as superligas, né, que tem níquel e tudo mais. Quais são os equipamentos que a gente utiliza nesse processo, né? O primeiro são as prensas, como a imagem ilustra. A prensa, ela é usada para deformar o aço, para assim submeter ele depois para outras compressões, né? Esse procedimento é sempre realizado em velocidade baixa, ou seja, ele vai ser, estou usando a expressão amassado para a gente entender um pouquinho melhor, de forma lenta. A prensa vai devagar, ela não dá chega de vez e bate em cima do material, ela vai ser pressionada de forma lenta. E também os martelos específicos para forjamento. Esses materiais eles vão deformar o aço por meio de golpes rápidos e precisos, e como a gente consegue ver aí no GIF, diria que fortes também, né? Eu não sei se vocês já viram, tem até um programa que passa no History, que vão as pessoas forjando, né, na forja fazendo faca. Eles têm facas específicas a serem feitas e tudo mais, e eles lá utilizam muito desse martelo aí também, da prensa também, mas o martelo ele aparece mais para isso mesmo,
para ir golpeando o material, para deixando ele mais plano, mais liso, para estender mais, né? Só que lá eles usam um adaptado, obviamente, bem menor do que esse que a gente está vendo, mas basicamente é o que o GIF está ilustrando. E aí, falando do processo mesmo em si, como que é que ele acontece, eu fiz esse esqueminha para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Primeiro ele vai passar pelo corte, né, o material. Depois ele vai ser aquecido e ele vai ser pré-conformado, né, seja de pressionado, com matéria e tudo mais. Depois ele vai ser forjado já direto em matriz aberta, como a gente viu lá naqueles GIFs, né, que dá o formato direitinho. Depois ele passa pela rebarbação e, se necessário, dependendo das propriedades, do que se necessita, ele passa por um tratamento térmico. Além, né, da questão dele poder utilizar inúmeros materiais diferentes, como a gente falou das superligas, latões e os aços, algumas vantagens mais que esse processo tem, né? Ele pode ser realizado tanto para a gente obter um formato de peça grande mais simples, mas ele também pode ser usado para a gente dar uma propriedade melhor para esse material, né? Que podem ter sido perdidas durante algum procedimento e tudo mais, a gente consegue recuperar nesse forjamento de matriz aberta. E qualquer tipo de material conformável pode ser forjado nesse procedimento de forjamento de matriz aberta, principalmente porque os cortes são basicamente simples.